Todos identificados aí, pastor Rogério? Então a mídia sabe como é que eu gosto. Projetem para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Foi uma crise, sempre é. Uma crise para trazer essa mensagem, porque eu queria muito trazer a mensagem que o pastor Jonatas, ao subir aqui, citou. Eu preguei ela no encontro da unidade, no Café com Pastores, que foi realizado no mês de maio. Agora, que não fui aqui na Kadosh, e eu levei uma palavra lá, e aquela palavra tem mexido muito comigo, e eu queria pregar aquela palavra para vocês, talvez ainda pregue nos tempos futuros, mas o Senhor mandou pregar essa. Mas ele é Deus, então sem eu precisar pregar a palavra que eu queria pregar, Ele usou o profeta da casa, ou um dos profetas da casa, para de alguma maneira ministrar aquilo que eu queria ministrar. E eu não entendi, no primeiro momento eu disse, é essa, né, Jesus, eu vou pregar ela. Aí o Espírito Santo disse, não, eu estou mostrando para você que você não precisa pregar ela. Já tem alguém lá ministrando ela para a igreja. Diga amém, entendi. Porque eu não prego o que quero, eu prego aquilo que Ele manda. Às vezes é duro, quase sempre, né? Mas foi assim que Ele me fez, foi assim que Ele me conduziu, essa unção que Ele me entregou, e eu não posso fugir dela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, diz assim: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Eu prego o Evangelho há cerca de 20 anos, de maneira muito intensa, desde que o Senhor me chamou. Esse ano é que a agenda reduziu um pouco. Mas lá nos primórdios, lá no início, a minha preocupação sempre foi pregar uma grande mensagem, fazer um grande esboço. Por isso adquiri livros, enriqueci a minha enciclopédia, fui atrás de estudos. Só que eu entendi em algum momento da minha vida ou da minha carreira cristã que isso era coisa de menino, isso era performance de menino. E assim como Paulo, eu deixei as coisas de menino. Hoje, eu não me preocupo mais em trazer um grande esboço. Não é mais o meu objetivo te impressionar com uma grande mensagem. A minha oração ao Espírito Santo, eu acabei de fazê-la novamente ali, é que aquilo que Ele queima em mim, possa queimar através de mim e alcançar o seu coração. Então não espere nunca mais de mim, como alguns já não esperam mais, um grande esboço. Mas espere uma mensagem que foi extraída do céu, com lágrima, choro, oração e jejum. O Espírito queimou em mim, e a minha oração é que Ele queime em você. Eu não estou aqui para fazer uma performance. E nesse processo de buscar aquilo que o Espírito está falando comigo para transmitir para vocês, há sempre canções. Alguns aqui já conhecem as canções que eu gosto, né, de ouvir previamente, antes de uma mensagem, junto com vocês, porque eu já ouvi ela antes de vocês. Tem mensagens, tem louvores, irmãos, que eu escuto às vezes num dia 10 vezes, o mesmo. Ainda bem que os streams hoje, não sei se pode chamar assim o Spotify, eu não queria falar Spotify, acabei falando. O Spotify você pode colocar lá e ele fica repetindo. Eu queria que o Espírito começasse a tocar em você, através desse inédito louvor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas. Quem leva isso? O Espírito Santo. Intercessões
Ele sabe as suas e as minhas dores. Quando dobro os meus joelhos Em meio às tribulações, pessoas. Ai, são muitas, né? Ele ouviu o gemido do Ele está ouvindo nessa noite o gemido do seu coração. Tenha certeza disso. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Ele geme por você, a sua dor é a dor dele. Sentir a tua presença no meu ser. E essa dor que você está sentindo agora, eu profetizo em nome de Yeshua, é um testemunho que ele está gerando aí. Carente, estou de novo. Você já ouviu muitos testemunhos aqui. Ele está gerando um em você nesse tempo. Você só precisa permanecer firme e perseverar. Ainda que Para te servir, Jesus, eu tenho aqui. Ai, como tem sido choroso. te servir, porque comigo Estarás. estarás. Sofrer contigo é bem melhor. do que errar. Como é bom sofrer com Ele. Ele é consolador, Ele é confortador, Ele é sustentador, é advogado. Porque às vezes não consigo nem Fala. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver, não dá. Pra onde iremos? sem sentir a tua Se presença, só Ele tem as palavras de vida no eterna. meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. De novo, Senhor. Estou de Domingo novo à tarde, à aqui, noite, nós estamos quero aqui. teu Queremos ouvir o Senhor, a Tua palavra. Ainda que... Fala com a Tua igreja hoje. pra te servir, Jesus, Por favor, eu meu tenho amigo Espírito aqui Santo. chorar. Fala com a Tua igreja, apesar de Te mim. servirei, porque Apesar do homem falho, pecador que eu sou, mas fala com a Tua igreja. Do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. Aleluia. Você pode aplaudir lá ele mais uma vez? Para ele, não é para mim não. Eu não sou digno. Deixa eu ler de novo esse texto. Tem uns 10 dias que ele está queimando o meu espírito, então eu vou ler de novo. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5,14, fica ligado. Atrás da máquina tem uma pessoa, esse é o problema. E eu já passei todos os versículos. Irmãos, repita comigo, irmãos. Também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos. Repita comigo, admoesteis os sonolentos. Consoleis os desanimados. Repita comigo, consoleis os desanimados. Ampareis os fracos. Repita comigo, ampareis os fracos. E sejais pacientes para com todos. Amém? O apóstolo Paulo, como era de costume, como fez parte do seu ministério, do cuidado que ele tinha com as igrejas, quer tenha ele as fundado, quer não. Algumas não foi Paulo que fundou, como a igreja em Roma, não foi Paulo que fundou, mas ele se preocupava com aquela igreja, e a ela escreveu.
Então, como de costume, Paulo está escrevendo, mas neste caso, ao contrário de Romanos, neste caso, sim, foi uma igreja que ele fundara. Quando da sua segunda viagem missionária, ele chega na companhia de Timóteo e de Silas, à cidade de Tessalônica. E ali funda, implanta uma igreja. Depois da cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica é a segunda cidade em que o evangelho do continente europeu, em que o evangelho alcançou. As duas primeiras cidades do ocidente do continente europeu, em que o evangelho foi alcançado, a primeira foi Filipos, a segunda Tessalônica. Paulo, como assim o foi chamado e assim o é reconhecido, estava se tornando o que para nós hoje é o apóstolo dos gentios. Ele rompeu com a barreira do mundo oriental e fez com que o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, saísse ali do crescente fértil, ali do mundo oriental e alcançasse o mundo ocidental. E é por isso que esse evangelho chegou até os confins da terra, que é o Brasil, pelo menos para eles. Paulo está difundindo o evangelho, e através da pregação do evangelho de Cristo, tanto pagãos da cidade de Tessalônica, como judeus que já estavam em Tessalônica, foram alcançados por esta mensagem poderosa, que é a mensagem do evangelho. Então a igreja fundada ali em Tessalônica é uma igreja, como nós vemos hoje no Brasil, uma igreja miscigenada. Havia gentios, haviam pagãos, haviam judeus que haviam se convertido, entendido que Cristo não era só um profeta, que Jesus não era só um profeta, mas era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, esta igreja de Tessalônica era composta de diferentes etnias, de diferentes raças, de diferentes culturas, o que por si só já trazia problemas e conflitos de várias naturezas. E pelo fato desta palavra ou desse evangelho em que Paulo pregara naquela cidade, que outrora, antes da visita missionária de Paulo, como já disse, na companhia de Timóteo e Silas, já haviam sinagogas pregando os princípios, os fundamentos do judaísmo. Mas quando a graça do evangelho de Cristo chegou naquela cidade e até os judeus foram alcançados, houve um esvaziamento das sinagogas. E a igreja do Cristo, a igreja cristã, começou a ser povoada, começou a ser revisitada. Porque outrora, também em Tessalônica, nas sinagogas, só se pregava e se vivia religiosidade. E agora eles foram alcançados por um evangelho que vai para além da religiosidade, e um evangelho que trata de relacionamento. Haja vista que o Deus, que para os judeus era um Deus apenas transcendente, agora em Cristo Jesus se tornou um Deus também emanente, porque ele seria chamado, segundo o profeta Isaías, de Emanuel, ou o Deus entre nós. O Deus criador de todo o universo se dispôs da condição de Deus e se fez homem e habitou entre nós. E agora os de Tessalônica também sabiam disso. E isso foi como um romper. Foi como quebrar cadeias e grilhões da religiosidade. E agora eles entendiam que eles não deveriam ou não podiam ficar presos apenas à liturgia da palavra, que seu espírito ela mata. Mas eles podiam se relacionar intimamente com Deus. Não era só um ritual. Eles voltaram a descobrir que desde os primórdios, desde Gênesis, Deus queria, como ainda quer, se relacionar conosco. Só que
Isso gerou uma perseguição dos judeus não convertidos contra aquela igreja cristã. Meus irmãos, desde a origem, desde a igreja primitiva, toda e qualquer igreja verdadeira e genuinamente cristã, que quebra os protocolos da religiosidade, que quebra os dogmas humanos e estabelece ou tenta estabelecer um relacionamento íntimo com Deus, trazendo o povo a não depender mais dos sacerdotes, mas a ter um contato direto com o Espírito Santo. Sempre esta igreja, desde a igreja primitiva, vai enfrentar perseguição. E essa perseguição, como o próprio Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 11, 26, essa perseguição, muitas vezes, é dos de fora, mas também é dos de dentro. E a perseguição que dói não é a perseguição dos de fora. Essa não dói. Paulo disse isso. A perseguição que dói é a perseguição dos de dentro. Nesse contexto, Paulo vai escrever à igreja de Tessalônica com o objetivo de consolar, com o objetivo de confortar, com o objetivo de motivar. Se Filipenses é conhecida pela teologia como carta da alegria, para mim, 1 Tessalonicenses é a carta do encorajamento. E eu sinto no meu espírito, por isso o Espírito me deu essa mensagem, que nós precisamos, nesse tempo, sermos encorajados. Munido das informações que estava recebendo de Timóteo, porque fundou a igreja em Tessalônica, seguiu a viagem missionária, mas preocupado com a igreja que ele havia fundado, ele continuou a viagem missionária e disse: Timóteo, vai lá e visita aquela igreja, vê como eles estão. Algo que eu faço, guardadas as devidas proporções, haja vista que eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Paulo, mas quando eu fundo uma igreja, ou quando eu cubro espiritualmente uma igreja, ou quando eu pastoreio um pastor que tem uma igreja, eu vou lá, vez por outra, para visitar e ver como aquela igreja está. Paulo também fazia isso, e eu faço isso copiando Paulo. E quando Paulo recebe o relatório do seu amado filho espiritual, Timóteo, trazendo ele o relatório daquela igreja de Tessalônica, Paulo vai identificar os 3 tipos de cristãos que estavam ou que existiam em Tessalônica. E se o Espírito mandou eu pregar hoje essa mensagem, é porque esses mesmos tipos de cristãos estão existindo hoje. Por isso o texto que nós lemos: Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Paulo percebeu pelo relato de Timóteo que naquela igreja alguns estavam sonolentos, alguns estavam desanimados e outros estavam fracos. E aí vem isso exposto. A primeira pergunta que eu faço, porque você já sabe, eu só prego perguntando. Aprendi isso com Jesus Cristo, para você refletir. Munido ou sensível pelo Espírito a este texto, vem a minha primeira pergunta dessa noite: em qual desses grupos você se encontra? Será que você está sonolento? Será que você faz parte do grupo dos desanimados? Ou será que você faz parte do grupo dos fracos? Essa é a primeira pergunta, e como título da mensagem vem a minha segunda pergunta. Podem projetar. Podem projetar.
Está tendo um delay do meu microfone para lá? Pode projetar a mensagem, o título da mensagem. Fica ligado. Você precisa de ajuda? É uma pergunta. Você precisa de ajuda? Em um mundo tão competitivo, em um mundo tão efêmero, em um mundo tão superficial, em um mundo de tantas falsas aparências em que vivemos, onde a aparência vale mais do que a essência. Era o Espírito Santo que estava falando com você, Josi. Porque a Josi, quando subiu aqui para orar por nós, antes do início do culto, ela disse que o Espírito Santo estava falando a ela, sobre a essência. Nós vivemos em um mundo que mais vale a aparência do que a essência. E no mundo como que nós vivemos, em pleno século 21, essa pergunta aqui pode ser ofensiva para alguns. Esta pergunta pode ser ofensiva para alguns. O próprio apóstolo Paulo já havia alertado a Timóteo sobre o nível que a humanidade chegaria nos dias atuais. Quando ele vai escrever a sua última carta, 2 Timóteo, já preso em Roma, prestes a ser decapitado ou degolado, como você queira, Paulo vai fazer claro que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, mas ele vai fazer um retrato fiel e real dos dias de hoje. Em 2 Timóteo 3:1, é por isso que Billy Graham diz que essa Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Um texto escrito há quase 2000 anos. É mais atual do que o jornal de amanhã. Olha o relato que Paulo faz dos nossos dias. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos. É o retrato dos nossos dias, irmãos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Preste atenção no último versículo. Elas estão sempre aprendendo. É culto após culto, conferência após conferência, estudo após estudo, sempre aprendendo. Mas alguns não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E o motivo pelo qual isso acontece está descrito aqui. Apóstolo Paulo, o senhor estava inspirado mesmo como escreveu essa carta, aliás, como o senhor escreveu tantas outras. Mas o meu diagnóstico é que esses tempos chegaram. De maneira geral, nós, os humanos do século 21, nos tornamos amantes de nós mesmos. Gananciosos, arrogantes, presunçosos, ingratos, sem domínio próprio, cruéis, traidores e, principalmente, orgulhosos. Por isso o tema da mensagem de hoje para alguns é ofensivo. Você precisa de ajuda? Nesses tempos terríveis, se reconhecer que precisa de ajuda já é difícil, pedir ajuda
é quase impossível. Por isso eu pedi, os meninos fizeram bem feito. Às vezes eles acertam. Um homem estendendo a mão a outro que está caído na lama. Mas o que está caído na lama ainda não pediu ajuda. Alguns de nós, às vezes estamos como este homem, caído na lama. Mas o nosso Instagram, as nossas redes sociais, demonstram algo que nós não estamos vivendo. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas precisam de ajuda e esperam que nós, os pastores, adivinhemos, irmãos. Elas estão precisando de ajuda e esperam que a gente adivinhe. Mas eu quero lembrar a você o que diz a Bíblia. Deuteronômio 18:10 diz que é pecado adivinhar. Eu não posso tentar adivinhar. Tentar adivinhar é pecado. E sabe o que diz Tiago 5,16? Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O Senhor quer que haja essa confissão. Por isso Ele não permite que alguns adivinhem. Ele quer que eu estenda a mão e peça ajuda. Esse é o propósito. Se você precisa de ajuda, você precisa confessar isso. Segundo o apóstolo Paulo, confessar uns aos outros e orar uns pelos outros. É só assim que seremos curados. Mas por que não confessamos? Por que não nos abrimos? Por causa do orgulho. Nos tornamos, como Paulo disse, orgulhosos. É preferível parecer estar bem do que verdadeiramente estar bem. Muitos de nós preferimos mostrar que estamos bem sem de fato estarmos. Porque afinal de contas eu preciso mostrar algo para o mundo todo através das minhas redes sociais. E o pior, nós mostramos para quem não nos conhece, para quem não se importa, para quem não se interessa. E algo que muitas vezes não é verdadeiro. E as desculpas que nós inventamos para não confessar são as mais mirabolantes possíveis. Não falo nada para este bando de fofoqueiro. Não falo nada porque não confio em ninguém. Não, eu não falo nada porque ninguém se importa. Não, eu não falo nada porque eu já falei com Deus. Se de fato você tivesse falado com Deus, Deus tinha mandado você falar com o irmão. Sabe o que acontece muitas vezes dentro da nossa cultura cristã? É o que a teologia chama de sincretismo religioso, traduzindo para o popular, uma superstição, um misticismo. Não sei quem foi que testemunhou aqui e falou que ela fala mesmo, que ela foi a Júlia, ou mulher usada, que ela fala mesmo. Só que os crentes, irmão, estão com medo de falar as coisas, com medo de dar errado. Que Deus é esse que você serve? Isso é superstição de católico.
Não vou falar nada, que senão vai dar errado. Meu Deus. Se a inveja te alcança, se o olho gordo te alcança, é porque tem brecha, porque maldição sem causa não pega. Diz a palavra. Larga dessa tua cultura católica, porque você serve a um Deus vivo. Então deixa eu tocar na ferida, não para magoar, não para ferir, mas para trazer cura. O real motivo que nós não confessamos é apenas um: orgulho. Não queremos mostrar as nossas fraquezas. E nos esquecemos que o poder de Deus se manifesta é na nossa fraqueza. O real problema é o orgulho. Você precisa de ajuda? Você está sonolento? Você está desanimado? Você está fraco? Você precisa de ajuda? Consegue confessar isso para nós hoje? Se o problema é o orgulho, de quem é o problema? O problema é o orgulho, mas de quem é o problema? Preste atenção na minha pergunta, você não precisa responder, reflita apenas. Não quero fazer pegadinha com você. O problema é o orgulho. Mas de quem é o problema? Há um princípio teológico que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu vou falar de novo. O problema é o orgulho. Mas de quem é o problema? De quem é o problema? Dos irmãos. Se você precisa de ajuda, nós temos que te ajudar. Se você está sonolento, somos nós, enquanto irmãos, que temos a obrigação de te ajudar. Se você está desanimado, somos nós, como irmãos, que temos que te ajudar. Se você está fraco, somos nós, como irmãos, que temos que te ajudar. A exortação de Paulo não é para quem é pastor. A exortação de Paulo não é para quem é apóstolo. Nem para quem é profeta, nem para quem é evangelista, nem para quem... A exortação é para os... E é claro, também é para os apóstolos, porque os apóstolos também são irmãos. Também é para os profetas, também é para os evangelistas, também é para os pastores, também é para os mestres. A exortação é para você, irmão, que está vendo a pessoa do seu lado. Um irmão sonolento, ou desanimado, ou fraco, que não está fazendo nada. Porque você está muito bem. A exortação é para você que já não vê mais alguém aqui, que você via antes. E você nem sente falta, afinal de contas você está muito bem. E obrigado. A exortação é para os irmãos, e eu faço um apelo à igreja da qual eu sou líder. Vamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Vamos parar de olhar só para nós e vamos parar de achar, de tentar achar ou de tentar fazer o mundo girar ao nosso redor. Irmãos, vamos parar de olhar apenas na nuca do irmão, como diz o apóstolo Beto, meu filho. Nós estamos muito acostumados a sentar nestas cadeiras e olhar só para a nuca. Mas já passou do tempo da gente olhar nos olhos
E se você está bem, eu quero crer que você está, e quero profetizar que você está, você olhar se o teu irmão está precisando de ajuda, e não jogar essa responsabilidade apenas para pastores. Pastores têm uma responsabilidade maior, é verdade. Mas a exortação de Paulo é para todos os irmãos. Perceber, discernir, e ele diz o que fazer com cada caso. O problema da nossa geração é que nós terceirizamos tudo. Terceirizamos quem educa os nossos filhos, terceirizamos quem limpa a nossa casa, terceirizamos quem limpa o nosso carro. Até aí tudo bem. Mas nós queremos terceirizar a fé. E não é de hoje. É desde os primórdios. Queremos terceirizar o cuidado uns com os outros. Eu não sou pastor, não tenho nada a ver com isso. Mas eu repito uma vez mais, a exortação é aos irmãos. Muitos acham erroneamente que o cuidado com as pessoas é uma atribuição apenas dos pastores. E é claro, os pastores têm uma responsabilidade maior, os pastores têm uma obrigação maior, mas Paulo não disse pastores. Paulo disse irmãos. Tem algum irmão aqui? Então a exortação é para você e para mim. O problema é que nós estamos terceirizando, e desde o Gênesis é assim. Desde o Gênesis nós terceirizamos a responsabilidade que era nossa. Adão colocou a culpa em Eva, Eva na serpente, e a serpente olhou e não tinha mais quem botar a culpa, isso é eu mesmo. E desde o Éden, Deus quer que os irmãos cuidem dos irmãos. Em Gênesis 4:9, deixa só a primeira parte. Isso, só a primeira parte. Quando eu pedir, você coloca a segunda. Pega o time. É assim? É assim, Júlia? Teacher? É assim, Rai? Yes. Deixa aí. Em Gênesis 4:9, Deus faz uma pergunta a quem? A Caim. Então, o Senhor inquiriu Caim: onde está teu irmão Abel? Deus não perguntou para Adão onde estava o filho. Deus não perguntou para Eva onde estava o filho. Deus perguntou para um irmão onde estava o outro irmão. Deus perguntou para o irmão Caim onde estava o irmão dele, Abel. E se Deus perguntar para você hoje, onde está o teu irmão? Você sabe? Fisicamente, você nem sabe de alguns. Espiritualmente, talvez você não saiba de nenhum. Mas desde o Gênesis, Deus está perguntando: onde está teu irmão? A resposta que Caim deu é a resposta que muitas vezes nós damos. Agora colocou a parte B. Não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Sim. Segundo o texto de Tessalonicenses, você é responsável pelo seu irmão. O problema é que assim como em Gênesis 4:9, quando Deus perguntou onde estava a um irmão, o outro irmão, aquele irmão Caim já tinha matado Abel. E sabe por que muitos de nós não sabemos onde está o nosso irmão? Porque nós já matamos no nosso coração. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, não é problema meu. Não é problema meu. Sou eu
o protetor do meu irmão. Muitos já mataram no seu coração o seu irmão. E nos esquecemos do que disse Salmo 133, verso 1. Como é feliz. Por isso que eu amo a King James. Por isso que ele é a linguagem oficial desse ministério. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em... É muito além de união. Porque união dá a conotação de estar junto. E para muitos isso basta. Mas a King James traz uma palavra mais profunda. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em fraternidade. E essa fraternidade no dicionário bíblico é um vínculo profundo, um afeto profundo, respeito e solidariedade que une as pessoas baseada no conhecimento de Deus, que todos são filhos de Deus. E é nessa fraternidade que vai para além de estar junto, além da superficialidade da união. É essa fraternidade, é nesse profundo afeto, é nesse respeito e solidariedade entre os irmãos, que a continuação do Salmo 133 vai dizer que ali o Senhor libera uma unção sacerdotal. Ali o Senhor libera bênção e vida. Quer receber uma unção sacerdotal? Quer receber bênção e vida sobre a tua vida? Haja fraternalmente com os seus irmãos. Se preocupe mais com os seus irmãos. Ajude os seus irmãos que estão precisando. E eu não estou falando financeiramente. Talvez, se Deus assim mandar. Eu estou falando é do que o texto está dizendo. Dos sonolentos, dos fracos, dos desanimados. Quando Jó é acometido de toda aquela adversidade que você já conhece o texto. O cativeiro de Jó não mudou quando ele não negou a Cristo, ele não negou a Deus, e o cativeiro continuou. Ele continuou sem blasfemar, e o cativeiro continuou. Mas se você ler o último capítulo de Jó, você vai ver que enquanto ele orava pelos seus amigos e irmãos, o cativeiro dele virou. O problema é que o nosso orgulho e o nosso egoísmo só nos leva a orar por nós. Enquanto Deus está esperando apenas você orar pelo seu irmão, para ele mudar o seu cativeiro. Enquanto você ora pelo seu irmão. Enquanto Deus está esperando apenas você interceder e ajudar o seu irmão, para ele te ajudar, porque você não precisa da ajuda do seu irmão, o seu irmão precisa da sua ajuda, você precisa da ajuda de Deus, nesse seu deserto, nesse seu cativeiro. O Senhor não quer apenas uma tribo sacerdotal. Desde Êxodo 19, o Senhor desejava uma nação sacerdotal. O Senhor chamou eles no cume do monte para que eles todos fossem sacerdotes. Só que eles temeram o monte tremendo, o monte fumegando, os relâmpagos, os trovões. Eu tenho uma mensagem sobre isso, antiga, talvez algum dia eu traga de volta. E aí, eles disseram, não, nós não queremos, não aguentamos essa pressão aí não. Sobe tu, Moisés, fala tu com Deus. E tu fala o que Deus quer que a gente faça. Então ali Deus dá orientação a Moisés para que ele separasse uma tribo para ser sacerdote. A tribo de Levi. Mas a vontade de Deus é que todos nós fôssemos sacerdotes.
E se ele não conseguiu cumprir isso em Êxodo 19, ele cumpriu isso na cruz, através do sacrifício de Jesus. Por isso em Apocalipse 1:9 ele diz, Apocalipse 1:9, 1:6 ele diz que nós em Cristo Jesus fomos feitos reis e sacerdotes. Você é um sacerdote. Pode ser que você não seja pastor ainda, mas é um sacerdote já em Cristo. Você é um sacerdote. Pode ser que você não seja ainda um apóstolo, mas você é um sacerdote. Se você reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, você é um sacerdote. Agora, o que é ser um sacerdote? Pelo dicionário bíblico, de maneira simplista e sintetizada, ser sacerdote é apresentar o povo a Deus. Nós conhecemos isso como intercessão. Ser sacerdote é apresentar Deus ao povo. Nós chamamos isso de discipulado. Você é um sacerdote. Mas como está o seu sacerdócio? Quantas pessoas você apresentou a Deus essa semana? Não vou nem falar hoje, porque alguns aqui nem oraram hoje. Quantas pessoas você apresentou a Deus essa semana que passou? Quantas pessoas você apresentou Deus para elas nessa semana que passou? Se você não tem feito isso, então você é um sacerdote que não está cumprindo o seu papel. E Jeremias 48:10 diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Algumas coisas acontecem na nossa vida porque nós estamos errando em princípios elementares. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é porque você não tem conhecimento que você não vai perecer. Não, você tem que adquirir conhecimento. Uma criança, se colocar o dedo numa tomada, ela não sabe que dá choque, sabe? Mas ela vai tomar o choque mesmo sem saber? Vai. Você, como em Cristo Jesus, é um sacerdote e precisa exercer esse sacerdócio, ou seja, apresentar pessoas a Deus na intercessão e apresentar Deus para as pessoas no discipulado. Para quem ficou essa responsabilidade de ser sacerdote, de apresentar pessoas para Deus e apresentar Deus para as pessoas? Para quem ficou esta responsabilidade? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: para você, irmão. Não fala baixinho assim não, fala com voz de profeta. É para você, irmão. A responsabilidade é sua, fala com voz de profeta. Irmãos, Paulo não está clamando, Paulo não está exortando, aliás, não está intercedendo. Paulo está exortando. Ei, olha para o teu irmão, vê como ele está, e estende a mão. Pode ser que ele não queira, mas estende a mão. Pode ser que ele diga que está tudo bem, mas você vai olhar no olho e vai dizer assim: não, não está tudo bem. Não está. Você não quer dizer para mim? Então procura alguém. Oh, Yeshua, meu amigo Espírito Santo, que essa unção desça sobre você, a unção de discernimento, de você olhar para o seu irmão no olho e dizer: você não está bem. Se você não confia em mim, se você não quer a minha ajuda, então procure ajuda, mas você precisa. Que essa unção de profeta, não com uma maneira arrogante, mas com uma maneira sensível, de discernimento, você olha no olho do seu irmão e diz: você está precisando de ajuda, procura. Sai dessa lama, tem alguém te oferecendo a mão. Tira o versículo, bota a imagem. Sai dessa lama, tem alguém te oferecendo a mão, e pega nessa mão e levanta. Ensina-me a amar meu irmão.
meus olhos, perdoa com teu perdão. Teu cativeiro vai mudar quando você olhar mais para os seus irmãos. Endireita os meus caminhos. Tua história vai mudar quando você for mais sensível aos seus irmãos. Dá-me um novo coração. Paremos desse egoísmo cristão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se o problema é seu, quem são os que precisam de ajuda? Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Agora que eu já introduzi, e deixa eu pregar. O problema é sempre esse, né, Rogério? Hein, pastor Rogério? Há 3 tipos de pessoas. Primeiro, os sonolentos. E quem são os sonolentos? São os que precisam de direção. São os que perderam o ritmo. São os que estão andando fora dos trilhos. São os que estão agindo de forma indisciplinada e rebelde. Este grupo, os sonolentos, são um grande perigo para quem está, para ele e para quem está caminhando com ele. Imagine alguém que está dirigindo um carro na estrada. Essa semana que passou agora, eu fui com o Juan a Recife. Fomos na segunda e voltamos na quarta. Quando a gente se encontrou de manhã para sair de viagem, ele disse assim: apóstolo, eu não gosto muito de dirigir não, que dá som. Eu digo, opa, deixa que eu dirijo. Eu vou dirigir com um cabo que sente som dirigindo. E eu amo dirigir. Uma estrada boa. Um carro confortável. Chamasse para ir para o Rio Grande do Sul, num carro daquele, numa estrada daquela, eu ia de boa. 800 quilômetros, 1.800 quilômetros de boa. Mas qual era o perigo? Que eu e o Juan estávamos correndo, tanto na ida como na volta. Era eu estar no volante sonolento. Porque basta uma piscada, uma cochilada. Na velocidade que nós íamos, 100, 120. Nas curvas, 100, 120 nas curvas, um cochilo. Colocaram até o apelido de mim de Tramontina, né? Porque ele chegou dando um relatório que eu cortei tudo. Eu queria trazer o gato da mulher de volta, que são Itaí. Gato, bonito e seguro, não aconteceu nada. Mas o perigo era eu cochilar no volante. E está repreendido, graças a Deus isso não aconteceu. Mas um cochilo meu no volante, ele ia levar nós para a ribanceira e teríamos nos ferido ou até morrido. Por isso que para quem está sonolento, a ajuda necessária não é porque se o cara já está dormindo, você vai fazer um cafuné. Se ele já está sonolento, você fez um cafuné, ele dorme. Por isso, a orientação de Paulo para quem está sonolento é o quê? Admoesteis.
E esse admoestar não é julgar. Esse admoestar não é apontar o dedo com arrogância. Mas esse admoestar é chamar de canto e confrontar com amor. Como Jesus fez em João 4, com a mulher no poço de Jacó. Você acha que foi à toa que Jesus chamou os caras, os discípulos, os apóstolos, vão comprar pão? Você acha que foi à toa? Claro que não, Jesus sabe tudo, calculava e calcula tudo. Ele disse, eu tenho que pegar uma mulher ali, que é adúltera, que está com o marido, que não é dela, eu vou confrontar ela, mas eu não quero que os outros vejam. Mandou os discípulos ir comprar pão, e foi encontrar a mulher no poço de Jacó. E ganhou a confiança da mulher. Quando ganhou a confiança da mulher, ele vai buscar teu marido. Pronto, ele mexeu na ferida. É assim que temos que fazer. Chamar de canto. Não é dar indiretas nas redes sociais. Não é usar o teu Instagram como pocilga para você vomitar. Se teu irmão está precisando ouvir, irmão, fala para ele. Você coloca no seu Instagram, pode ser que ele nem veja. E se ele ver, pode ser que ele não vista a carapuça. Você está vomitando e ele não está comendo, porque ninguém come vômito. Se teu irmão está precisando de ajuda, então chama ele no canto, chama para um café, chama para uma água, chama num corredor e vai falar com ele. Admoeste em amor. É problema seu, sim. É responsabilidade sua, sim. Pelo menos é o que está no texto. Às vezes a maior ajuda que alguém precisa é de um amigo verdadeiro que diga assim, você está errado. Está indo por esse caminho aí errado, volta. Aconteceu conosco na viagem. O GPS estava ali, mas a gente, eu que estava dirigindo, entrava no lugar errado, ei, aposto, aqui, ó, entrou errado, volta. Só que o problema é que às vezes nós estamos vendo o irmão errar a entrada, com o GPS ligado, e não estamos nem aí. Porque nós queremos coleguismo. E coleguismo é diferente de amizade. Amizade em amor diz que o outro está errado, porque ama ele e não quer que ele se perca naquele caminho. Provérbios 27:6 diz: quem fere por amor demonstra, mas os falsos beijos, mais falsos são os beijos do inimigo. Quem não te ama o suficiente para dizer que você está errado, quando você está errado, não é seu amigo, é seu inimigo. Quem não te ama o suficiente para encontrar uma ocasião, para encontrar um momento, para pedir a Deus uma direção. Como Natan fez com Davi. Davi era amigo de Natan, Natan era amigo de Davi. E vendo o rei em perigo, porque estava ocultando o pecado, pediu a Deus e Deus deu uma estratégia maravilhosa. Ele foi lá e em amizade, em amor, tirou o coração de rei que estava no peito de Davi e colocou de volta o coração de pastor. Eu tenho uma mensagem sobre isso também. E quando ele colocou o coração de pastor dentro do peito de Davi, ele disse, não é mais rei. Voltou a ser pastor. Ele disse, esse homem é tu. E Davi se arrependeu. Se você não é capaz de levar o seu amigo ao entendimento de que ele precisa se arrepender, é porque você não é amigo dele. Admoesteis os sonolentos. O segundo grupo é qual? Desanimado. Quem são os desanimados? São os que precisam de fôlego. A palavra desanimado no original grego significa de pequeno fôlego, ou de alma pequena. Se apequenou, está desanimado. São aqueles que a vida esmagou.
São aqueles que por algum motivo perderam a esperança, perderam as forças, perderam o entusiasmo. E o que fazer com os desanimados? Admoestar? Não, fazer o quê? Consolar. O desanimado já está desanimado. Se você for admoestar, acaba de matar, irmão. Nosso papel com os desanimados é consolar. O desanimado não precisa de exortação. O desanimado não precisa de um sermão teologicamente complexo. O desanimado precisa de colo. O desanimado precisa de abraço. O desanimado precisa de escuta ativa. Você sabe o que é escuta ativa? Em psicanálise explica isso. Em psicologia também. Você sabe o que é escuta ativa? Se eu estou conversando com alguém, e estou no celular, eu não estou fazendo uma escuta ativa. Escuta ativa é você parar tudo, olhar no olho e dizer, pode falar. Estou te ouvindo. Algumas pessoas não precisam que você diga nada. Elas só precisam que você as escute. A maior ferramenta que um psicólogo e um psicanalista, como eu, psicanalista, usa é a escuta ativa. Muitas pessoas só querem um ouvido para falar. E liberar a sua mágoa, liberar a sua dor. Mas o problema é que hoje, quem tem uma escuta ativa? Quem consegue guardar o celular para ouvir o outro de maneira amorosa, carinhosa, respeitosa? Eu parei tudo, eu quero te ouvir agora, fala. Eu vou te ajudar. Nem que seja ouvindo. Já é muito. Já é precioso. Já é grandioso. O que o desanimado precisa é palavras que tragam refrigério à alma dele. E como pastor, às vezes nós somos inclinados a menosprezar a dor do outro. Porque nós também somos pastores e somos seres humanos. Então, às vezes, você está com um problemão. O boleto que você tem que pagar é de 5 números. E a pessoa chega com um boleto de 2 dígitos. Você tem um boleto de 5 ou 6 dígitos. E a pessoa chega com um boleto de 2 dígitos. Aí, sabe o que alguns fazem? Isso é nada. Meu irmão, não tem coisa pior para você falar para um desanimado do que dizer que a dor dele não é nada. Se está doendo no outro, você precisa exercer compaixão. Mas eu já superei isso. Glória a Deus. Então ensina ele a superar também. Mas não diga para o outro que isso não é nada. Se dói nele, tem que doer em você. Somos um corpo. E Deus, como é perfeito nas suas metáforas, simbologias da Bíblia. Uma parte do corpo tem que sentir a dor da outra parte. Eu tenho um problema no nervo ciático. Essa minha perna aqui dói direto. Sei que milagre foi. Eu viajei, estava doendo, eu fui atrás de uma injeção, não consegui. Eu digo, essa viagem vai torar o meu ciático. Não sei se foi a oração da minha mulher, se foi a oração da mulher do Juan, ou se é a oração do Juan. Eu sei que eu voltei melhor do que fui. Mas quando a perna dói, e eu vou na farmácia tomar uma injeção, a injeção não é aplicada na perna. É aplicada no glúteo. E o que é que o glúteo tem a ver com a dor que eu estou na perna? Se a dor que eu estou na perna provavelmente é por causa da coluna, então é a coluna que talvez esteja com uma hérnia de disco estourada, e ela pressiona o ciático e faz a perna doer. Então o problema deveria ser só da coluna e do ciático. Só que como somos um corpo, o glúteo entra para receber a dor da injeção, e dói. E dói.
Acho que o Júnior também sentiu ontem. Foi no glúteo, o Júnior foi no braço. Não importa. Ou o braço ou o glúteo. Sentiu a dor da picada da injeção. Porque a coluna estava doendo. Isso que é o corpo. Alguém está inflamado por causa de alguém. E alguém entra para sentir a dor. Mas para levar a cura para a coluna e levar a cura para o ciático. Se você tomar dor do ciático e gerar dor na coluna, então você não é remédio, é veneno. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós até agimos, fazemos o papel do glúteo, recebemos a injeção, mas só queremos curar o ciático, porque é ele que está reclamando. Só que a injeção que o glúteo recebe é para curar o ciático e a coluna. Porque nós somos um corpo. Se como corpo, o glúteo curar apenas o ciático e a coluna continuar com problema, o corpo vai continuar enfermo. Você precisa se oferecer para ser cura do ciático, da coluna, do braço, do pé, da mão, da boca, do ouvido. Afinal de contas, somos um corpo ou não somos? Ajudamos o desanimado, lembrando a ele de quem é Deus. Quando ele mesmo esqueceu de quem ele é em Deus. Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Quem é que está do seu lado, passando por você nestes dias, precisando de uma palavra de encorajamento, e você não deu, porque simplesmente você já tem suas dores, ou já superou elas, ou já está tudo muito bem com você, e o outro que se lixe, e o outro que morra. Imagina se quando eu chegasse na farmácia, que a primeira vez que eu fui, né, eu não sabia onde era, o farmacêutico disse: é no glúteo. O meu glúteo gritasse: ei! Não, aqui não. Não tenho nada a ver com essa dor, é no ciático dele, é a coluna. Resolve com eles dois aí, eu estou de boa aqui. Mas não é assim que fazemos. Muitas vezes, muitos dentre nós, não nos envolvemos. Porque nós não queremos problemas, nos metendo nos problemas dos outros. Deixa eu te dizer uma máxima. Deixa eu te bater uma realidade. O Evangelho nos chama para nos meter nos problemas que os outros fizeram. Porque o que foi que Jesus fez? Jesus estava no seu trono de glória, sendo Deus, mas Ele desceu de lá para resolver o meu problema e o seu, o problema do nosso pecado, e isso é Evangelho. Qualquer variação disso é só sincretismo religioso, é só manipulação religiosa, é só fantasia. O Evangelho é eu me metendo no problema que eu não fiz. O Evangelho é eu me envolvendo e tendo compaixão de um problema que o outro gerou. E que eu disse para ele não gerar. E ele gerou porque não me ouviu. E eu vou me envolver com o problema dele. Foi isso que Jesus fez, cara. Nos disse como era para fazer. Nós fizemos o contrário. Aí ele se envolveu. E olha o nível que ele se envolveu. Nível de morte. Ah, mas ele é Jesus. Ele é o Cristo. E você é o quê? Cristão. Pequeno Cristo. Pela etimologia da palavra. Ou você é só um frequentador de igreja? Ou você é só um religioso? Ou você apenas pertence à comunidade gospel? Você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama
é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim, amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Deixa eu dosar aqui, porque se é eu pregando e o Dani no teclado, vai até meia-noite. Estou querendo fazer um culto. No louvor, o Danley, o Luiz, o Geniclei e o Felipe. Eu pregando e o Everton abrindo o culto. Vai ser 18 horas de culto, eu vou avisar. Hã? E o pastor Wellington dando a bênção apostólica. Vai ser 18 horas de culto. Nesse dia você vem preparado. Admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Quem são os fracos? São os que precisam de sustento. São os que estão fracos espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente. Estes não podem ser deixados sozinhos, abandonados, isolados. Porque se eles ficarem sozinhos, eles vão cair. Suas pernas não estão mais aguentando o peso da situação, o peso e da circunstância. Está pesada a coisa, o fardo está pesado. Então por isso o conselho, ou a exortação, melhor dizendo, não é conselho, é exortação, do apóstolo Paulo para os que estão fracos é ampara. E amparar é isso aqui, irmãos, ó. Vem aqui, liga. Vai enfraquecendo as pernas. Amparar é perceber que o irmão está enfraquecendo as pernas e vocês, não, peraí, você não vai cair não, irmão. Não ia segurar, não. Eu posso não segurar você na força, mas eu seguro no espírito. E essa é a intenção. Então amparar é você dizer, ei cara, você não vai cair, eu estou aqui. Se as tuas pernas estão fracas, nós vamos caminhar junto. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas se você não está aguentando o fardo, divide comigo. O peso tem que ser dividido. A Bíblia diz, carregai os fardos uns dos outros. Ampare os fracos. A palavra amparar nos leva à imagem de colocar, como eu fiz aqui, se colocar debaixo do braço, irmão. Mesmo que tenha suvaqueira, ele não tem não. Mas o pastor Caio tinha umas coisas doidas, né? Tinha não, ainda tem. Ele está vivo, está lá em Portugal, mas então... Teve um culto aqui que ele mandou, vocês acham ruim? Vocês não gostam? Que a gente fica dizendo, olha para o irmão que está do seu lado. Fale isso. O pastor Caio mandou cheirar o sovaco do irmão que estava do lado. O nego é cheio da unção. O nego é cheio da unção. Coisa de evangelista. O Renato. Eu no meio da rua, ali como homossexual. E o cara disse, você tem coragem de me abraçar? E o Renato disse, eu tenho coragem de abraçar você todo obrado. Ele não falou obrado, ele falou aquela palavra, mas todo carro. Mas se um evangelista como o pastor Renato tem coragem de ir ali, na Juscelino Kubitschek, e abraçar o homossexual, mais temos que ter lá também, mas mais temos que ter aqui dentro. Os fracos precisam que nós sejamos suporte, carregar o fardo, ser a resposta de oração de alguém. Você sabia que você pode ser a resposta de oração de alguém?
E você sabia que isso é tremendo? A pessoa dizer assim, eu preciso de ajuda agora, de uma palavra, e você ser essa pessoa. Senhor, eu preciso de um abraço, e você ser essa pessoa. Senhor, eu preciso de um amparo, e você ser essa pessoa. Mas às vezes, como nós vamos já fazer aqui, nós chamamos pessoas à frente. E eu digo, vem aqui, se tem um homem, eu digo, vem um homem, se tem uma mulher, vem uma mulher. E às vezes você nem vem pedir ajuda, nem oferece ajuda. E sabe qual é a desculpa que a gente dá? Eu não sei o que vou dizer. Você não precisa dizer. Quantas vezes eu impus as mãos sobre a pessoa, eu não tinha o que dizer, o Espírito Santo, porque eu fui. Eu só botei a mão. Mas quando eu botei a mão, eu demonstrei compaixão. E quando o Espírito Santo viu a minha compaixão por aquela pessoa, apesar de mim, ele liberou uma palavra de consolo para aquela pessoa. Você só precisa de disponibilidade. Você só precisa estar disposto. Melhor dizendo, porque disponível muitos estão. Disposto, poucos estão. Isaías 35:3 diz: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Para quem ficou esse papel? Para os irmãos? Alguém já pegou? Para quem ficou esse papel? Para os irmãos. Paulo fecha o raciocínio de maneira brilhante, como lhe é peculiar. E sejais pacientes para com todos. Paulo fecha o versículo com um ponto que torna todas as outras ações possíveis. A paciência. A paciência que não estica ao ponto de quebrar. Pessoas dão trabalho. A noiva dá trabalho. Quem não dá trabalho é a prostituta, que quer arrancar o que você tem. Mas a noiva do cordeiro dá trabalho e muito. Por isso nós temos que ter paciência. Por quê? Porque o sonolento demora a ouvir. E é por isso que você tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes? Até ele ouvir. E é por isso que você tem que ter paciência, porque o desanimado pode demorar a sorrir de novo. Mas você tem que estar lá animando, até ele sorrir de novo. O fraco pode cair mais de uma vez. E você tem que estender a mão todas as vezes que o fraco cair. Mas sem paciência. Nós desistimos uns dos outros. E é o que tem acontecido. Como igreja. Nós temos descartado os irmãos. Como se descarta uma roupa. Que você, ou ela ficou velha. Ou você não gosta mais. Ou você comprou no shopping, achou que ia cair bem em você, e quando você vestiu em casa, não gostou e você descarta. Tudo bem, isso pode ser feito com roupas, com relógio, com sapato, não tem nenhum problema nisso, o dinheiro é seu. Não é pecado você pegar uma roupa e não gostar e não usar. Não tem problema nisso. O problema é que nós estamos descartando os irmãos. Pelo fato de que eles não estão servindo mais, como serviam outrora. Estamos descartando os irmãos porque eles não concordam mais conosco. Porque eles não sentam mais na mesma roda, porque eles não vão mais para a mesma pizzaria. E às vezes não vão porque estão sonolentos.
às vezes não vão porque estão desanimados. Às vezes não vão porque estão fracos. E o nosso papel não é descartar, é ajudar. A posição hoje. Se você é quem precisa de ajuda, não tenha vergonha, diga onde é que está doendo. Se você está sonolento, desanimado ou fraco, permita que alguém te ofereça a mão e diga: eu quero. Sai do lugar de orgulho. Sai da aparência, vamos voltar à essência. Para de postar que você está prosperando se você está quebrado. Isso é mentira, irmão. Para de postar que você está feliz no seu casamento se você está precisando de ajuda no seu casamento. Para dessa fantasia que ilude só você, porque os outros não têm nada a ver com isso. Para de dizer que está tudo bem se não está. Você não precisa dizer que está tudo mal na rede social. Não é isso que eu estou dizendo. Eu já aconselhei pessoas no meu gabinete com o casamento destruído. E eu dei uns conselhos. Pela manhã. Aí à noite eu vi os status e o Instagram da pessoa. Meu irmão, eu digo: pronto, Jesus, eita Deus, eu sou o cara, eu tô cheio do teu espírito, já fez efeito. Aí falei com a irmã: irmã, que maravilha, então o nosso gabinete foi maravilhoso. Não, pastor, está pior do que ontem. Eu digo: mas o que eu acabei de ver aqui? Não, isso aí é porque eu quis mostrar. Eu digo: pelo amor de Deus. E eu todo iludido, achando que eu tinha sido usado por Deus. Não que você tenha que mostrar como está ruim. Mas para de mentir. Mentira é do diabo. Se você está na lama em alguma área da sua vida, se você está fraco, se você está desanimado, se você está sonolento em alguma área da tua vida, para de postar outra coisa que não é a realidade. Eu repito, não precisa mostrar a realidade, mas para de fantasiar. Deus usa pessoas para curar pessoas. Eu preguei hoje de manhã na NDV e eu falava isso. Não existe mais teofania. Perdão, existe. Mas a teofania no primeiro pacto, na primeira aliança, eu não gosto de chamar de velho, porque velho remete a coisa velha. E o Velho Testamento não é velho. Velho, vou ficar eu essa semana. O Velho Testamento não ficou velho. Mas no primeiro pacto, na primeira aliança, havia uma teofania. E o que é a teofania? Era Deus se materializando em forma de anjo. Mas desde Atos 2, quando o Espírito desceu, a teofania de Deus é você. A teofania de Deus na graça é você. Deus não se materializa mais em forma de anjo, porque Ele se materializa, ou deseja se materializar, através de você. Você é a teofania de Deus na graça. As pessoas podem olhar para você e ver um Deus que oferece ajuda. As pessoas podem olhar para você e ver um Deus que admoesta os sonolentos, que consola os desanimados, que ampara os fracos. Deus usa pessoas para curar pessoas. Escute. Relacionamentos nos ferem, mas é nos relacionando que seremos sarados. Você não é monge para se isolar. Isolamento é coisa de monge. Jesus nunca ensinou isolamento. O maior tempo que Jesus ficava isolado era 1 hora. Eu já falei sobre isso. Então não se isolem. Reúna um grupo de amigos.
é uns mal acabados, o de Jesus também era. É porque a gente olha para o apóstolo Pedro depois de Atos. Mas o cabo que andou com Jesus 3 anos e 6 meses e ainda tinha uma peixeira nos quartos é um mal acabado, irmão. A gente olha para João inclinado no peito de Jesus, mansinho. Mas foi ele que pediu permissão a Deus, junto do seu irmão Tiago, para que descesse fogo do céu e destruísse uma vila de moradores. Por isso, o apelido de João e Tiago era filhos do trovão. Aqueles 12 ali, irmão, não tinha nenhum que valia nada, não. Mas Jesus escolheu eles para ser amigo. E abriu o seu coração para eles. Disse: eu estou angustiado. No Getsêmani, ele olhou para eles e disse: eu estou angustiado até a morte. Eu estou suando sangue. Tenha amigos. Confesse suas fraquezas, seu desânimo e a sua sonolência para esses amigos. Lucas 9:2 diz: igualmente os enviou. Enviou a quem? Os irmãos, para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Se você hoje não está sonolento, nem desanimado, nem fraco, olhe para o lado. Deus, olhe para o lado. Quem Deus colocou perto de você nesse tempo que se encaixa em uma dessas situações? Quem é a pessoa que está tão desanimada e tão fraca que não consegue mais vir para cá? E você se importou com ela? Quem é a pessoa que está tão sonolenta que acha que pode vir uma vez por mês para o culto e você tem exortado ela? Se não tem, você não é amigo coisa nenhuma. Amigo só para ir para a academia, amigo só para ir para o churrasco, isso não é amigo de verdade. Amigo de verdade olha no olho e diz: você está errado. Isso é coleguismo. E você não está ajudando o seu amigo, então você é um inimigo para ele. Quem nesse tempo está fraco, que não consegue ter força de vir para cá, e você fica colocando culpa nisso, culpa naquilo, culpa naquele, culpa naquela. Mas a exortação é para os irmãos. Você é o agente de cura nesse tempo. Ou você precisa de cura. Não tem para onde correr. Não feche os olhos para a dor do outro. A igreja e os relacionamentos cristãos só cumprem o propósito quando entendemos que todos nós, presta atenção, a igreja só cumpre o propósito quando nós entendemos que todos nós, em algum momento, ou estaremos de um lado ou do outro. Nós só somos igreja quando nós estamos ou sonolento, ou fraco, ou desanimado. E reconhecemos isso. Ou quando eu não estou nessa condição e eu estou ajudando quem está. Isso é igreja. Fora disso é liturgia de culto. Fora disso é apenas uma roupa nova ou bonita no domingo à noite. Um passeio que muitos fazem no shopping. Você decidiu fazer aqui. Meu apelo nessa noite é que possamos ser a admoestação para o sonolento. O abraço para o desanimado. E o conforto para o fraco. Meu apelo nessa noite é o suporte que o nosso irmão precisa hoje. Minha oração é que você perceba quem está no seu lado hoje. Mas mais ainda, que você perceba quem não está aí do seu lado hoje.
Os pastores ligam toda semana para vocês. Mas sabe o que muitos acham? Que os pastores fazem isso por obrigação. E em termos, faz parte do trabalho deles. Mas a pessoa vai se sentir muito importante, e amada, e consolada, e confortada, e talvez admoestada, se você lembrar de algum que não está aqui e mandar uma mensagem hoje ou amanhã, sentir sua falta. Você não precisa pregar um sermão, só precisa dizer assim: tenho sentido a sua falta. Onde é que você está? Vamos tomar um café? Vamos tomar uma água? Deixa eu ir na tua casa, vem na minha. Insiste. Eu já mandei mensagem, manda outra, manda até ela responder, manda até ele responder. Não despreze. Não despreze. Você pode ser o agente que Deus quer usar para curar aquela pessoa, para trazer esta pessoa de volta para Ele. Você já pensou se você for o agente? Se você for o agente para trazer alguém de volta e essa pessoa se torna grande, foi você quem fez. Tem aqui, alguns conhecem. Você conhece Mordecai Ram? Quem não sabe quem é Mordecai Ram, levanta a mão. Você nunca ouviu falar de Mordecai Ram, né? Mas quem não conhece Billy Graham? Todos conhecem. Mordecai Ram foi o homem que ganhou Billy Graham para Cristo. E quando Deus levantou Billy Graham e ele começou a encher os estádios, Deus recolheu Mordecai Ram. Ele não, em vida, ele não viu o sucesso ministerial de Billy Graham. Estava na glória. Eu imagino, agora essa é a minha cabeçona imaginando. Deus contemplando, dizendo: olha como meu filho está sendo usado. E Mordecai Ram disse: fui eu que ganhei ele. Olha os estádios lotados, milhares de pessoas, esse homem ganha até presidente dos Estados Unidos. E Mordecai Ram: fui eu que ganhei ele. O Senhor vai levantar novos profetas, novos apóstolos, novos pastores, novos Billy Grahams, novos John Wesley. Pode ser que seja você, mas pode ser que você seja o Mordecai Ram que Deus quer usar para levantar o fraco, o desanimado. Já imaginou o tamanho da coroa de Mordecai Ram? Você vai ser o próximo. Pare de botar a culpa. Pare de terceirizar a culpa e assuma a responsabilidade para você. Fica de pé nessa noite. You tell